nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês a abrirmos a nossa Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 12 até 19. Romanos capítulo 5, versículos 12 até 19. O texto diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Através de Adão, entrou o pecado no mundo. O pecado não existia, o pecado não havia, o ser humano era perfeito, o ser humano era santo. Então, através de Adão, o pecado entrou no mundo, e através do pecado, a morte, porque a morte também não existia, o ser humano era imortal. Então, por causa do pecado, veio também a morte como consequência direta do pecado. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia a lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Só lembrando a todos aquela ordem que Deus havia dado lá no Jardim do Éden, de que eles não comessem o fruto da árvore que estava no meio do jardim, chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa foi a ordem que Adão desobedeceu, quando pecou contra Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E aqui então se faz uma junção entre Adão e Cristo, uma comparação entre Adão e Cristo. Por meio de Adão veio o pecado, veio a morte, mas por meio de Jesus, que foi enviado por Deus, viria o perdão e a salvação. Veio o perdão e a salvação. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É interessante lembrar, gente, que o perdão, ele não é um merecimento nosso. Nós não somos perdoados porque merecemos. Deus olha para a gente e diz: o Alessandro merece ser perdoado. Não. O perdão é dado por graça, é dado por amor, é dado por misericórdia através de Jesus. O que Jesus fez para conquistar o perdão para nós. Perdão esse que se torna nosso por meio da fé em Jesus. E não porque a gente merece receber esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Um só ato de salvação liberta todos.
Que ato de salvação? A morte de Jesus, o seu sacrifício na cruz, né? O seu doar-se na cruz em nosso favor, para nosso perdão e salvação. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, de Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus, por causa da obediência de um só homem, no caso, Jesus, né? Pela sua obediência, pelo seu doar-se, pelo seu sacrifício, então seremos aceitos, somos aceitos por Deus e recebemos o perdão e também a salvação. Né? Eu quero usar agora uma ilustração, né? Quero usar aqui alguns elementos para ilustrar um pouquinho o início aqui da nossa reflexão, do nosso estudo. Eu tenho aqui, gente, um ímã. Tá? Este ímã aqui, ele representa Deus. Então imagina, claro que isso aqui é uma ilustração, né? Uma figura, né? Que Deus então fosse este ímã. Tá? Muito bem. O ser humano, quando foi criado no princípio do mundo, né? Ele era sem pecado, né? Ele era perfeito, né? E estava em perfeita união com Deus. Estava então unido totalmente a Deus, com Deus. Né? Então foi criado, né, sem o pecado. Né? Ele era santo, ele era perfeito, ele era imortal. Mas aí aconteceu a queda. Aconteceu a desobediência do ser humano a Deus, a sua vontade. E aí então o ser humano se distanciou de Deus. Ele perdeu a comunhão, ele perdeu a sua essência, e ele então deixou de ser, né, santo, perfeito e imortal. Né? E aí, para ilustrar o ser humano depois do pecado, eu tenho aqui clipes de plástico. Então temos aqui, né, vários clipes, né, para representar então o ser humano após o pecado, né, após a desobediência. Tá? E então, a partir do pecado, o ser humano ele não consegue mais, ele não possui mais a capacidade de grudar-se a Deus. Né? Eu vou largar aqui as pessoas, vou largar aqui o ser humano, né, e vou pegar Deus novamente. Né? Se o ser humano tentar, né, se grudar a Deus, não consegue. Né? Não fica, não permanece unido, não permanece então em comunhão com Deus. Tá? O ser humano, de repente, ele vai tentar chegar a Deus novamente. Ele vai tentar estar em comunhão novamente com Deus através das suas obras. Será que isso é possível? Né? Chegar a Deus através das minhas obras, das minhas ações? Né? Então eu vou fazer uma coisa boa para tentar me unir novamente com Deus. Não dá certo. Não funciona. Né? Eu vou fazer uma obra de caridade para assim então me unir novamente com Deus. Não dá certo. Não funciona. O ser humano por si só, né, pela sua capacidade, pelas suas forças, pela sua inteligência, não consegue mais se unir a Deus. A gente tenta se unir a Deus por nossa própria força e não consegue. Não é possível. Né? Não temos como fazer isso. É necessário então Deus agir, Deus vir ao ser humano. Então Deus teve que se tornar um de nós. Deus teve que se fazer um de nós, né? A fim de então
religar as pessoas com Deus. E aí então Deus envia Jesus ao mundo. Deus se torna um de nós, a fim de religar então as pessoas com Deus. E aí então, gente, por meio da fé em Jesus, por meio do crer em Jesus, por meio do confiar em Jesus, veja, estamos então unidos a Jesus, pela fé nele. Nós cremos agora em Jesus, nós confiamos em Jesus, que foi enviado por Deus para nos salvar. E vejam agora o que acontece. Olha aí, nós somos então novamente unidos a Deus. Por isso, aquele que crê em Jesus, aquele que vive unido com Jesus, este é novamente religado a Deus, o seu Pai, o seu Criador. E como eu falei, essa união, ela se dá por meio da fé. E agora, em Cristo, nós somos então capazes de sermos religados em Deus, novamente unidos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. É exatamente por isso, gente, que vivemos em Jesus, que nós oramos a Deus em nome de Jesus, pois somente unidos com Ele é que nós temos perdão, salvação e vida eterna. O ser humano, ele foi criado, unido a Deus lá no princípio. E veio então o corte, a separação causada pelo pecado. Mas Deus prometeu e cumpriu a sua promessa de unir novamente as pessoas com Ele. E isso então Ele fez através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, em Cristo, nós somos reaproximados a Deus. Nós somos religados com Deus. Inclusive, aí está a origem da palavra religião. Religião que vem do latim, religare. E religare em latim significa religar. Religião. Religar o ser humano com Deus. E quem fez essa religação, quem fez essa reaproximação entre Deus e os seres humanos foi Jesus. Por isso que Jesus é a religião, porque é Ele que nos religa, é Ele que nos une novamente com Deus, com o nosso Pai Celestial. O pecado existe, gente, mesmo que a pessoa, por não conhecer a lei de Deus, não o nota nem o percebe. Por vezes, quando uma pessoa é multada, recebe uma multa de trânsito, ela tenta se desculpar e diz: mas eu não sabia, eu não vi a placa, eu não vi o radar, eu não vi o pardal. Muitas vezes nós recebemos em casa uma multa até com a foto do carro. Passamos por um pardal, por um radar acima da velocidade permitida e nós nem vimos o dito cujo. Comigo já aconteceu isso. Passei por um radar, nem percebi e estava acima do limite naquele local ali permitido da rodovia. Porém, gente, não conhecer a lei não inocenta ninguém diante da justiça humana. Um juiz não inocenta ninguém com o argumento de que a pessoa não sabia que estava cometendo uma infração,
que ela estava cometendo um erro. Por isso também, bebês que nem entendem a lei divina, que nem percebem nada do seu pecado, não têm consciência do seu pecado, a imperfeição e a morte estão neles, como evidência do pecado. Quando Deus deu por Moisés a lei escrita, né, os dez mandamentos, que agora também estão aqui na Bíblia, na palavra de Deus, né, podemos então perceber e entender melhor o que é o pecado, a profunda corrupção do ser humano, né, que atinge cada um de nós. O apóstolo Paulo afirma lá em Romanos capítulo 7, versículo 7, ele diz assim: eu não sabia que cobiça é pecado, isto é, que até um pensamento mau é pecado, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então, através do conhecimento da lei de Deus, através do conhecimento dos mandamentos, do conhecimento da palavra, nós entendemos então, né, o que é o pecado. Por exemplo, não cobiçar, que isso, o simples fato de pensar uma coisa, né, cobiçosa, já é pecado perante Deus. A tristeza é a demonstração visível do sofrimento que passou a fazer parte da vida humana. No momento em que Adão e Eva caíram em pecado, desobedeceram a Deus. Por causa desta primeira desobediência, toda a humanidade pecou e está então exposta às consequências do pecado. Por isso todos, gente, todos sem exceção, estão sujeitos aos sofrimentos e às dificuldades decorrentes do pecado. É importante lembrar que nem sempre, gente, um sofrimento específico é causado por um ato pecaminoso específico, né, da pessoa que está sendo acometida por este mal. Mas o sofrimento, ele é consequência do pecado que está em todo ser humano, porque o nosso ser é pecaminoso. A nossa essência é pecadora desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção. Então, nem sempre um sofrimento específico, né, é consequência de um ato pecaminoso específico. Às vezes, sim, mas nem sempre, né? Ele é consequência, muitas vezes, do ser pecador, da nossa essência pecadora que nós carregamos, né, desde do nosso nascimento, da nossa concepção. No texto de Romanos que nós lemos no início, Paulo mostra para nós que o pecado e a morte passaram de Adão a todas as pessoas. Tanto que os filhos de Adão já nasceram com isso. Já nasceram com o pecado e também com a morte. Adão e Eva foram criados sem pecado e imortais. Eles passaram a ter isso a partir do pecado. Já os filhos deles, não. Já nasceram nessa condição, então, de pecadores imortais. E assim também cada pessoa, cada ser humano, cada um de nós. Sem a nossa colaboração ou culpa individual. Por isso Adão, ele é o embrião do pecado, a semente do pecado. E assim então, através dele, todas as pessoas, toda a humanidade se tornou pecadora e réu da morte. Então é aquela história.
Nós já nascemos, né, sabendo que um dia nós vamos morrer, sabendo que um dia partiremos deste mundo por causa do pecado. Ele que nos trouxe então essa triste consequência. E note agora, gente, como é interessante. A salvação e o perdão conquistados por Cristo nos são dados de graça por meio da fé, sem participação nossa. Não podemos fazer alguma coisa para merecer ou conquistar a salvação. Ela é presente. Ela é doação de Deus para nós. Não adianta a gente fazer uma lista de pecados, listar pecados e tentar resolvê-los com boas ações, com promessas, com sacrifícios, como se isto fosse uma barganha, fosse uma negociação com Deus, uma troca com Deus. Ó Deus, eu cometi esse pecado aqui, mas eu vou fazer tal coisa boa para compensar esse pecado. Não é assim que funciona, né? Através de Cristo, através de Jesus, e somente através dele, nós recebemos o perdão, né? E assim então nós somos declarados perdoados, sem culpa e herdeiros da vida eterna. É por isso então que nós precisamos permanecer em Cristo, através da fé, pois só em Cristo, alimentados e guiados por Ele, pela sua palavra, pela sua santa palavra, é que nós iremos receber o perdão, as bênçãos, a proteção e a salvação eterna de Deus. Por isso, viver separado, longe de Deus e da sua palavra, é a pior escolha que se pode fazer, né? Quando alguém escolhe viver separado, viver longe de Deus, essa é a pior escolha, né, que alguém pode fazer. Viver separado da sua palavra, da sua carta de amor, da sua maravilhosa e graciosa orientação para a nossa vida. Estamos, gente, vivendo, sem dúvida nenhuma, aquilo que escreveu o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo. Convido vocês aí a procurar esse texto, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Tá? Quem tem a sua Bíblia aí, ou quem tem o seu aplicativo que consegue acessar aí, procura lá 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha só o que ele diz. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Interessante, né? As pessoas vão arranjar mestres para dizer para elas o que elas querem ouvir, o que elas gostam de ouvir, o que é agradável aos seus ouvidos. Só que não é por aí a coisa. Nós temos que ouvir aquilo que é necessário para nós, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nós gostamos de ouvir. Por isso assim, claro que não é bom, não é legal a gente ouvir: eu sou pecador, eu sou uma pessoa cheia de erros,
cheio de falhas. Ninguém gosta de ouvir isso. Isso aqui não é uma coisa que agrada aos ouvidos. Não é um som sonoro aos nossos ouvidos. E outra coisa, ninguém gosta de ouvir: eu vou morrer. A gente vai morrer. Ninguém gosta de ouvir isso. Isso aqui não é uma coisa agradável. Vou morrer. Até porque a gente quer viver. O ser humano pensa em vida. Ele pensa em viver. Por isso também é uma palavra, é um discurso que não é agradável aos ouvidos. Mas é justamente isso que nós precisamos ouvir, para entender a nossa situação e o quanto nós precisamos de Jesus, o quanto nós precisamos do seu amor, daquilo que ele fez para a gente. Para muitas pessoas, aquilo que Deus ensina e aquilo que Deus aconselha na sua palavra não tem valor. Muitos preferem fazer as suas verdades, seguir as suas próprias leis, as suas próprias convicções. E isso é sem dúvida uma pena. Por quê? Porque as pessoas procuram muitas vezes aquilo que lhes agrada, aquilo que satisfaz os seus ouvidos. Mas nem sempre é isso que nós precisamos ouvir. E por isso, então, no caso do pecado e da morte, nós precisamos ouvir, precisamos conhecer isso, a fim de então poder nos apegar àquilo que Jesus fez, enviado por Deus, para conquistar para nós o perdão e a salvação, para que possamos então viver unidos com Deus, através de Jesus, que faz então essa religação entre nós e o nosso Pai Celestial, entre nós e o nosso Deus. Por isso, só Jesus é quem nos religa com Deus e nos dá o perdão, a paz com Deus e a salvação eterna. Tem aqui no meio uma palavrinha bem interessante: paz com Deus. As pessoas buscam paz, as pessoas tentam encontrar a paz e não acham, não encontram. Tentam buscar a paz de várias formas, de vários jeitos, através de várias técnicas. Isso, aquilo, pensamento positivo, algum tipo de superstição, algum tipo de auxílio, das mais variadas formas. Só que não encontra essa paz, porque justamente a paz que o ser humano tanto precisa, que o ser humano tanto busca, só Jesus pode dar. Só Jesus oferece essa paz que o ser humano anseia, que o ser humano tanto necessita, e que ele tenta buscar de várias formas, de vários jeitos, e não acha, porque só tem uma forma de ter essa paz de espírito e essa paz com Deus, que é através de Jesus, através da fé nele, através da confiança em Jesus, quando nós apegamos a Jesus e a tudo aquilo que ele fez por nós. Por isso a paz não está numa pedra, a paz não está num cristal, a paz não está num banho de luzes, não está num banho de sais, mas a paz está em Jesus, aquele que Deus enviou por ti e por mim, por todos nós. Ali então teremos paz, perdão, salvação e vida eterna, porque só Jesus é a aliança. Jesus é a aliança entre você e Deus.
E olha só, Jesus é a aliança entre você e eu. Por isso que a fé em Jesus, ela nos une, né? Nos coloca também em comunhão de fé, né? Porque Ele é a aliança, né, entre nós que cremos nele, né? Assim como também Ele é a aliança entre nós e Deus. Que assim seja. Amém.